Boa noite a todos. Meu nome é Raquel Castro. Eu sou Business Partner da Inove Gestão. Fico muito feliz em recebê-los esta noite. E esse evento é a concretização das nossas crenças aqui na Inove, né? De que ninguém se faz no mercado profissional isoladamente. Construímos nossas práticas no cotidiano das escolas, refletindo e discutindo sobre elas. Esse é o nosso objetivo hoje. Eu gostaria só de falar um pouquinho mais sobre a Inove para vocês. Nós somos uma empresa prestadora de serviços exclusivos para o setor educacional. Nossa missão é contribuir de forma ética e íntegra para o desenvolvimento de profissionais no mercado educacional, formando redes e parcerias para melhorar o ensino e aprendizagem por meio de serviços inovadores. O nosso propósito é investir em processos inovadores de desenvolvimento profissional para recrutar, selecionar e desenvolver equipes que façam a diferença na escola. E os nossos serviços são programas de formação e desenvolvimento profissional para o setor educacional, rodadas pedagógicas como essa, o PFE, que é um programa de formação para estagiários da educação básica, organização e criação de eventos educacionais, produção de conteúdos didáticos e pedagógicos, mentorias, a Lei Geral de Proteção de Dados, direcionada às escolas, e a gestão de riscos também para escolas. Aqui estão os nossos contatos, as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, nosso site. Espero que vocês interajam conosco nos nossos conteúdos, que vocês nos deem retorno, feedback, nos digam o que vocês querem aí para as próximas rodadas, quais são os assuntos que vocês querem comentar. E antes de passar a palavra para a Márcia, que é a nossa convidada de hoje, eu vou convidar a Isabel para falar um pouquinho da nossa fundamentação pedagógica desse evento das rodadas pedagógicas. Com você, Isabel. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença. A ideia de rodadas, esse nome Rodadas Pedagógicas, ele existe, inclusive, é o nome de um livro, e um livro que nos inspirou, a Inove, então, comprometida com o compromisso, né, de inovar na educação. Nós encontramos inspiração nos estudos desses autores, rodadas pedagógicas, como o trabalho em rede pode melhorar o ensino e a aprendizagem. É uma proposta muito interessante, pois acredita-se que é na partilha, na reflexão sobre a prática, que nós conseguimos construir, descobrir, né, novos conhecimentos e novas práticas. Os autores Elizabeth City, Richard Elmone, Sarah Fierman e Lee Teitel, membros de Harvard e de Cambridge, eles publicaram em sua obra, traduzidas para o português, algumas pesquisas realizadas em 4 escolas americanas, e foi um trabalho construído em redes de aprendizagem. Assim, nós inauguramos uma nova caminhada pedagógica, contribuindo com o desenvolvimento dos profissionais do mercado educacional, apresentando para vocês hoje o segundo encontro do projeto Rodadas Pedagógicas. Então, rodadas pedagógicas serão encontros que acontecerão, talvez por mês, 2, 3 encontros, são encontros de formação profissional para o mercado educacional, buscando alinhamento, coerência, discussões, reflexões sobre as práticas sustentadas em teorias, com rigor e metodologias, estratégias inovativas, compromisso com uma aprendizagem significativa, buscando sempre um ensino para a compreensão e uma aprendizagem significativa. Então, a Inove Gestão traz como intencionalidade a possibilidade de discutir sobre as nossas práticas, buscando compartilhá-las para que nós possamos resolver problemas pedagógicos e trazendo contribuições para a nossa escola, porque quando nós atuamos num grupo de gestores ou de professores, né, as mudanças e as inovações, elas precisam chegar na escola, porque é na escola que tudo acontece. Então, desejo para todos uma boa rodada pedagógica, que nós possamos aprender mais e mais sempre.
Então, para a gente começar, eu vou pedir para todos manterem o microfone no mudo. Caso vocês tenham alguma pergunta a qualquer momento, podem colocar no chat, que eu vou fazendo a mediação para a Márcia. Vou apresentar a Márcia, que vai falar hoje com a gente sobre as técnicas de gestão de sala de aula. A Márcia House é licenciada, especialista e mestre em educação matemática, extensão universitária no programa de especialização docente do Centro Lehman da Stanford University Graduate School of Education, docente do programa de pós-graduação PED Brasil, e licenciaturas nos cursos de matemática, pedagogia e formação continuada de professores na educação básica e do ensino superior. Passo a palavra para você, Márcia. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar de um tema que eu gosto tanto, que é a sala de aula, onde eu estive até o final do ano passado, por mais de 40 anos. Então, é um lugar onde eu me sinto muito à vontade, que é a sala de aula. Nós vamos falar de gestão de sala de aula. Isabel, ser uma gestora na escola, que gestão para você? Bom, gestão é uma palavra de origem latina, né? E nós podemos colocá-la com diferentes significados. E às vezes surge uma estranheza quando a gente diz gestão da sala de aula. Né? Hoje eu estou na gestão pedagógica. O que nós entendemos, o que eu entendo pela gestão? Uma administração, uma liderança, alguém que precisa impulsionar, mobilizar, motivar um grupo. Eu tenho um grupo e eu respondo por este grupo. Não tenho que fazer por eles, acredito eu. Mas esse grupo, ele se movimentará de acordo com aquilo que eu impulsionar, com o que eu colocar para motivá-los, né? E a gestão, ela pode aparecer em diferentes instâncias, né? Tem a gestão de TI, a gestão de RH, a gestão de compras, de serviços gerais. Dentro de uma escola, eu vejo diferentes instâncias, diferentes dimensões e diferentes atores. E aí, eu penso no gestor da sala de aula, né? Aquele que administra, aquele que vai fazer a gerência, que vai administrar os recursos, pensar nas estratégias. São quase que funções muito parecidas em instâncias e cenários diferentes, com atores diferentes. E com responsabilidades diferentes, né? Porque quanto maior, talvez, um nível de gestão você está, dependendo do seu status, você tem mais responsabilidades. Então, eu não vejo gestor sem responsabilidade. Todo gestor tem seus compromissos e responsabilidades, né? É isso mesmo. A sala de aula é a oficina, é o lugar de trabalho do professor. Eu estou falando aqui de um professor que se percebe como um profissional, como alguém que trata a docência não como um chamado da vontade, né, e da intuição, não. É alguém que trata a docência como uma atividade profissional. E como você falou, né, e esse professor, ele vai fazer exatamente isso que você colocou na sala de aula. Ele é o gestor. Aí, gestor de quê? Gestor da aprendizagem da aula. Não tem outro motivo para o professor estar na sala de aula que não seja a aprendizagem do aluno. Esse é o princípio de tudo, é o nosso objetivo final. E a gente precisa para que isso aconteça, entender que naquele momento, naquela interação que a gente tem na sala de aula com os nossos alunos, é um momento que eu preciso de ter muitas atribuições, tem muitas responsabilidades, eu tenho todas elas, e eu preciso de estar com isso tudo muito bem organizado. Fazer essa organização de todos esses momentos, né, pensar nessa sala de aula, é fazer a gestão dessa sala de aula.
Eu começo a fazer a gestão da sala de aula no momento que eu faço o meu planejamento. Hoje a gente fala muito em centralidade do aluno no processo de ensino-aprendizagem. O que é isso? Eu tenho receio até que isso se torne um jargão, sem que as pessoas tenham realmente conhecimento do que a gente está falando quando a gente fala em centralidade do aluno. A centralidade do aluno começa no planejamento. Quando eu faço o planejamento da minha aula, eu não faço o planejamento pensando no que eu vou fazer, mas no que o meu aluno vai aprender. Só essa mudança de sujeito, né, nesse quem que é que vai realizar, né, já muda tudo. É muito fácil fazer um planejamento. Ah, vou trabalhar a página tal do livro, no dia tal, eu vou usar esse ou aquele recurso, eu vou fazer isso, eu vou desenvolver essa competência que está aqui no meu currículo, enfim, o tempo todo. Esse não é um planejamento que centraliza no processo de aprendizagem do aluno. Eu quero saber o que ele vai aprender naquele momento. Então, eu já começo o planejamento estabelecendo quais são os objetivos de aprendizagem do meu aluno. Na medida que eu estabeleço esses objetivos de aprendizagem, tudo mais vai girar em torno disso. Logo que eu determino, eu já penso direto na avaliação, porque para cada objetivo de aprendizagem que eu estabeleço para o meu aluno, eu tenho que ter uma forma de acompanhar esse processo de aprendizagem do meu aluno. Então, eu já tenho que pensar, antes de mais nada, que avaliação que eu vou fazer, o que eu vou avaliar, o que eu espero ver nessa avaliação, né? O que eu espero, que indícios que eu vou ter se esses alunos estão aprendendo ou não. Isso tudo está lá no meu planejamento. E depois eu vou pensar nas estratégias. O que eu vou pensar, o que eu vou levar para a minha sala de aula, que tipo de material, que tipo de aula, como que vai ser. Nesse momento, eu começo a fazer a gestão de todo o processo. Então, eu tenho absolutamente claro qual que é o objetivo de aprendizagem do meu aluno, eu sei o que eu vou avaliar, e eu sei quais são as estratégias metodológicas que eu vou utilizar. E aí a gente vai para a sala de aula. Ir para a sala de aula é um processo extremamente complexo. A gente não está falando aqui de algo que é fácil. A sala de aula é um ambiente múltiplo, imprevisível, todas as coisas que acontecem na sala de aula, eu não consigo, de antemão, saber tudo que vai acontecer, é uma imprevisibilidade muito grande. É um ambiente rico em diversidade de pessoas, é um ambiente que as coisas acontecem simultaneamente, né? Tem uma simultaneidade muito grande, e eu preciso de ter conhecimento disso. O professor, normalmente, ele assume uma sala de aula e ele vai de uma forma muito tranquila, porque ele acredita que toda a vida dele ele esteve dentro de uma escola, então é natural que ele dê conta de estar ali junto com os alunos, porque ele toda a vida ele vai voltar para trabalhar no ambiente que ele esteve a vida inteira. Tudo é muito familiar para ele, né? A escola não tem muitas mudanças da época que ele foi aluno para a época que ele está sendo professor. Então, a primeira coisa, né, que o professor precisa é olhar para aquela sala de aula como se fosse um ambiente onde ele nunca estivesse estado, que ele nunca tivesse participado, um ambiente que seja novo para ele. Que aí ele vai perceber, né, quantas coisas estão acontecendo, como que é diverso aquele ambiente, como que ele chega a ser hostil para um professor que está em início de carreira, né? Como que ele chega a ser quase que impactante, né? E aí eu vou falar da minha experiência como professora, quando eu comecei a dar aula, como que aquilo era um ambiente que eu falava, meu Deus do céu, como que vai ser, né? Como que eu estou aqui na frente dos meus alunos, e aí, como é que as coisas vão acontecer? E
nessa época, gente, eu não tinha estudado sobre gestão da sala de aula, eu não sabia que a gente podia aprender a trabalhar e fazer uma gestão bem feita. Eu trabalhei muito mais pensando em uma intuição, mais intuitivamente do que aportada em conhecimentos teóricos e em ciência como a gente tem hoje, né? Em pesquisas, em como que as coisas funcionam. Ontem, a Ângela e a Carmélia falaram muito sobre o autoconhecimento, sobre como que a gente deve se conhecer e como que o professor precisa de se conhecer. Ele precisa se conhecer muito, muito. Porque só tendo essa confiança e conhecer essa pessoa que está aqui é que a gente pode se permitir conhecer o outro, que a gente pode se permitir entrar na vida do outro como a gente é. Foi muito sério, a gente precisa de ter muita clareza, né, do que a gente quer, o que a gente deseja para essa sala de aula, né, onde que a gente quer chegar, né, que caminho que nossos alunos vão perceber, vão percorrer. E para isso tudo, né, existem algumas eu não diria nem técnicas, a gente colocou técnicas aqui, mas eu não diria nem técnicas, mas seriam coisas que a gente tem que estar muito atento. Primeira coisa, né, pensar do que é esse ambiente de sala de aula. Eu vou citar muito aqui um livro, vou mostrar aqui para vocês, esse livro aqui, Gestão, não sei se eu consigo colocar no lugar certo, coloquei, Gestão da Sala de Aula, da Carol Weinstein. Ela começa o livro falando assim, que as salas de aula só se comparam a presídios. É forte a gente falar isso, né? Mas por que se comparam a presídios, né? Onde as pessoas têm que ficar enclausuradas, né? Têm que ficar presas em determinado período de tempo e com muitas coisas, muitas regras que têm que ser seguidas, regras essas que muitas vezes passam muito mais pelas atitudes e pelo comportamento do que pelo aprendizado. E esse ambiente, né, nesse ambiente onde eu tenho que estar por tantas horas, é um ambiente onde eu tenho que produzir o meu conhecimento de uma forma individualizada, onde eu estou absolutamente exposta para todo mundo. Começa daí a complexidade. Quer que o nosso aluno aprenda e que ele tenha um processo próprio de aprendizagem, mas ele não tem privacidade nenhuma. Todo mundo está ali junto. E isso é algo que a gente não tem muita dimensão, né? Se a gente não chama atenção para esse fato, a gente não tem muita dimensão disso, porque nós vivemos isso e para a gente foi muito natural viver. Então, a gente acredita que para o nosso aluno também vai ser natural, nem sempre é. Nem sempre é. Então, o professor ele precisa, primeiro, de ser alguém que ele é sensível culturalmente, que ele entenda e que ele busque compreender a diversidade de culturas que tem dentro da sala de aula, a diversidade de pensamentos, a diversidade de ritmos de aprendizagem, a diversidade de histórias de vida que estão ali dentro. Então, esse ambiente, né, que a gente coloca todo mundo assim, a sala, né? A sala é composta de um tanto de pessoas. Essas pessoas trazem dentro de cada uma história, um referencial cultural, né? Cada um de um jeito. E a gente tem que ser sensível a isso para iniciar a conversa e tentar conhecer o nosso aluno, tentar saber quem que ele é. Não conhecer de uma forma... você não vai ter um contato muito pessoal com esse aluno, mas você vai saber das preferências, do que ele gosta, do que ele não gosta. Você vai saber de como que ele gosta de ser chamado. Né? Você vai saber de como que ele... Assim, são as principais características que ele traz para esse convívio na sala de aula. Isso pode parecer, em algum momento, que é uma invasão, mas não é. É uma forma
da gente trazer para a sala de aula, ou de tornar essa sala de aula um ambiente que todos se sintam seguros, que se sintam acolhidos. Não tem como acontecer aprendizagem se eu não estou num ambiente onde eu, me sinto, onde eu não me sinta acolhido, onde eu não me sinta confortável, onde eu não me sinta seguro. E isso tudo é o gestor da sala de aula, é o professor que precisa de ter essa consciência, essa clareza, né? De como que ele vai fazer isso, de como que ele vai se aproximar desses alunos e vai conhecê-los. Muito bem. Aí a gente entra nas questões bem operacionais da sala de aula. Talvez a gente poderia falar aí de técnicas mesmo. Eu preciso de ter a clareza de como que o meu tempo vai ser distribuído na aula. Como que será o tempo de aprendizagem dos meus alunos? Para a gente ter uma ideia, quando a gente fala isso, né, no início do ano a gente recebe uma turma, recebe uma carga horária, recebe um currículo que vai ser trabalhado durante o ano, semestre, seja em qual modalidade for. E, na realidade, a metade desse tempo é que vai ser realmente utilizada para a aprendizagem, para momentos de aprendizagem. O restante, a gente tem um tanto de coisas, além das rotinas da sala de aula, além dos imprevistos que ocorrem, além das questões que podem surgir, e a gente não teve nenhuma previsibilidade sobre isso, a gente ainda tem as questões que a escola traz. Né? Então, é um dia que vai ter uma festa que a gente não sabe o que é, ou uma reunião que vai acontecer e você não estava com ela planejada, né? Ou então, essa semana nós vamos ter seminários, os alunos vão ser convidados para seminários, isso não estava lá no seu planejamento. Então, o que é efetivo mesmo é a metade daquela carga horária que você recebeu para trabalhar dentro dela. Isso, gente, impacta sensivelmente no nosso processo de desenvolvimento do que eu preciso e do que eu desejo que meus alunos aprendam. Então, eu preciso lidar com o tempo de uma forma muito eficiente. Eu preciso, primeiro, ter a clareza que eu não tenho todas aquelas horas que foram determinadas, que o tempo efetivo, o tempo real, em média, é a metade da carga horária que eu tenho. Em média. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas em média é a metade da carga horária. Então, eu preciso de ter dentro da minha sala de aula uma preocupação enorme, como que eu distribuo as minhas atividades nesse período de tempo que eu estou com os meus alunos. E essa distribuição dessas atividades, né, elas precisam de estar organizadas de tal forma que eu tenha entre uma atividade e outra, ou entre um momento e outro da sala de aula, eu tenha o mínimo de tempo ocioso. Aí você vai falar comigo assim, então você vai ficar o tempo todo ocupada? Não, eu vou planejar. Se eu consigo planejar, se eu tenho isso planejado, as coisas acontecem. Eu consigo minimizar os tempos que eu preciso de intervalo entre uma mudança de uma atividade e outra. Por quê? Porque está tudo aqui dentro, eu já planejei. Não que esse planejamento está escrito em pedra e que eu não possa mudar, não é isso não. Mas eu tenho um norte que, se eu precisar fazer mudanças, eu sei para que lado que eu posso correr, para que lado que eu posso fazer essas mudanças, que atividade que eu posso abrir mão, que momento da aula que eu posso abrir mão para uma dúvida de um aluno que eu vou precisar de resolver naquele momento. Entender também que nós estamos lidando com pessoas, né? E que tanto em qualquer nível de escolaridade, desde as crianças até na faculdade, né? Cada um chega para a sala de aula e traz uma vivência do que trouxe ali, do que aconteceu com ele durante o dia, no final de semana. E isso impacta na sala de aula. Essa sensibilidade do professor, que a gente chama que tem que ter uma sensibilidade cultural, tem que ter uma sensibilidade maior para perceber esse aluno. Então, ele tem que prever na aula dele também, que ele vai ter, em algum momento, um tempo que ele vai passar e vai falar baixinho para o aluno, né? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? E não perguntar. Muitas vezes o aluno chega sem o para casa, não fez o para casa. A gente não precisa de perguntar por que você não fez o para casa. Está lá, ele não fez. A gente deveria perguntar que tipo de ajuda você precisa para fazer o para casa.
De que forma que eu posso te ajudar para que você traga isso para casa? Isso tudo é tempo na minha sala de aula. E muitas vezes não é com um aluno só. Então, a administração desse tempo, como que eu vou fazer, né? Para isso, a gente cria as normas, estabelece as rotinas de sala de aula e as regras. As regras, normalmente, elas já estão postas, são regras que a escola traz. Agora, as normas são feitas na sala de aula do professor, com o professor e pactuada com os alunos. Agora, essas normas, gente, não são normas para comportamentais, ou normas que diz respeito a como que ele deve se portar ou não, mas são normas que o auxiliem na aprendizagem. Né? Por exemplo, você tem direito de fazer perguntas, né? Isso é um direito seu. Você tem direito de ouvir o seu colega empaticamente, é importante. Né? Ser ouvido pelo seu colega é importante. Então, são normas que a gente precisa de estabelecer, mas são normas que vão impactar na aprendizagem da criança. Essas normas, elas não têm punição, elas têm consequências. Né? E essas consequências precisam ficar muito claras para os meninos. Por que a gente está estabelecendo isso? Precisa ter sentido para que ela realmente funcione. Estou conversando com a Isabel aqui um pouquinho antes de começar. A Isabel lembrou do contrato didático do Chevrolet, né? E o contrato didático ainda está presente na sala de aula. O contrato didático ele é um pouco mais amplo do que as normas que eu estou falando aqui dessa gestão, porque ele implica em outras questões que não são só as questões do aprendizado. Implica, por exemplo, se você não trouxer o para casa, o que vai acontecer? Muitas vezes ele tem punições e ele não tem consequências. As normas para o aprendizado na sala de aula, não. Elas são previstas para que haja um ambiente de sala de aula que todos tenham condição de aprender. Nós temos salas extremamente diversas. Ontem, na nossa discussão, a gente levantou a questão da pós-pandemia, né, e o sofrimento que todos os professores estão passando por ele esse ano, né, que está sendo muito mais cansativo, muito mais estressante do que toda uma vida que ele trabalha. Né, que esse momento é um momento que precisa de ter mais organização, mais gestão na sala de aula. Para quê, gente? Para a gente não adoecer, para a gente não perder o time, para a gente não prejudicar o nosso aluno e não nos prejudicar. Na medida que eu consigo fazer essa gestão, na medida que eu consigo observar, né, todas essas nuances da sala de aula, eu começo a ter mais tempo para a aprendizagem dos meus alunos. Eu preciso pensar no ambiente da sala de aula e na organização desse ambiente. Por exemplo, eu vou desenvolver uma atividade agora que eu preciso de interação dos meus alunos. Essa interação, ela precisa de ser olho no olho. Eu quero que os meus alunos estejam se vendo. Eu vou fazer uma sala, eu vou organizar a minha sala em filas, como a gente vê tradicionalmente? Será que se eu fizer um círculo ou uma ferradura, isso vai ser melhor para o aprendizado dos meus alunos? Será que se eu virar as fileiras e colocar meus alunos de frente um para o outro, ao invés de ficar um atrás do outro, isso vai melhorar o aprendizado deles? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer o tempo todo. Esse tipo de atividade, como que eu quero que ela seja desenvolvida? Como que ela precisa, como que o meu aluno, que tipo de ambiente físico, eu estou falando agora, ele precisa de encontrar na sala de aula para ele desenvolver na maior potencialidade possível, para que essa atividade seja a mais potente possível para o aprendizado dele. E aí entram as questões, será que eu vou fazer um trabalho em grupo? Né? Será que essa vai ser uma atividade para o trabalho? Essa é uma atividade apropriada para o trabalho em grupo? Não é qualquer atividade que é uma atividade para o trabalho em grupo, definitivamente não. A atividade em trabalho em grupo, ela prevê várias entradas, né? Ela não é uma atividade fechada, não é uma atividade que eu faço sozinha, é completamente diferente. Então, a minha organização, eu vou prever isso antes. Essa atividade aqui está ótima para um trabalho em grupo, ela está ok.
Então, eu vou organizar a minha sala e vou tentar organizar a minha sala antes dos meus alunos chegarem. Não é possível, não tenho sala ambiente, eu é que troco de sala. Então, como que eu vou criar? Eu vou criar uma norma com os meus alunos para quando eu precisar de um trabalho em grupo, como eles vão se organizar. Será que toda vez eu vou fazer um grupo livre e aí o aluno que está lá no fundo vai arrastar a carteira dele para encontrar com um aluno que está aqui na frente? Ou será que eu vou combinar com ele e falar, você vai fazer um grupo e o grupo vai ser com quem está próximo, para que a gente ganhe tempo nessa organização do grupo? Os nossos grupos vão ter 5 participantes sempre. Ah, pode 6, professora, pode 4. Ah, não, eu não trabalho com fulano, eu não trabalho com ciclano. Essas questões precisam ser... elas precisam vir antes, né, nas normas. Olha, trabalho em grupo é um trabalho que você vai trabalhar com qualquer um, com qualquer colega seu aqui da sala de aula. Não vai ser com o seu amigo, não é um trabalho com amigo. Teve uma pergunta aqui, Raquel. Primeiro, eu queria colocar o comentário da Ana Elisa, né? As crianças que são vulneráveis ficam ainda mais prejudicadas com as tarefas de casa. Levando em conta as crianças com transtorno de neurodesenvolvimento e de aprendizagem, eu queria pegar esse gancho da Ana Elisa e te perguntar, as crianças, né, que têm transtorno de aprendizagem, né, as crianças especiais, qual que é a importância da gestão da sala de aula, né, para esses diagnósticos que estão surgindo cada vez mais? Como é que você vê essa relação, né, da gestão da sala de aula e para essas diferenças? Ok. Se eu conheço os meus alunos, né, se eu sei, se eu tenho alunos que têm laudos ou que não têm laudos, mas que eu percebo alguma necessidade, algum tipo, todos nós precisamos de algum tipo de necessidade, todos nós temos necessidades especiais em alguma medida, né? Mas se eu percebo, né, que isso precisa estar previsto na minha aula, isso precisa estar previsto, inclusive, no tempo que eu estou determinando para cada atividade, qual é o tempo que eu vou destinar para atender aquele aluno especialmente, né? Se eu estou fazendo uma verificação de para-casa, por exemplo, né, eu sei que eu tenho um aluno na sala de aula que eu preciso de ter mais atenção com ele, isso tem que estar previsto. Isso não pode ser um empecilho para o professor. Ele tem que prever isso. Ah, então, nesse tempo aqui, eu vou precisar do restante da turma estar ocupado com outro tipo de atividade. E isso está claro, está lá no meu planejamento, é sem estresse, é sem angústia. Eu não vou ter que parar minha aula para ir lá, não, está previsto, esse é o momento dele. E para todo o restante da turma, tem uma outra atividade para ser feita nesse momento. A gente gerir, fazer essa gestão, é como a gente faz a gestão em qualquer outra instância. Nesse momento, eu preciso fazer isso, então, esse tempo já está previsto para isso. Né? Então, se eu faço uma gestão de sala de aula para aprendizagem, é para aprendizagem de todos, nenhuma menos. Né? Eu não vou pensar assim, genericamente, todo mundo vai ter que entregar o para cá. Não, eu tenho fulano, ciclano, beltrano, que eu preciso dar uma atenção especial. Nesse momento, o que o restante da minha turma vai fazer? Que tipo de dinâmica que vai acontecer nesse momento de correção de para casa? Vai ser uma avaliação em duplas? Vai ser uma avaliação entre pares? Como é que vai ser isso? Eu tenho que ter essa disponibilidade para atender o meu aluno. E isso não é peso nenhum, faz parte do nosso trabalho. A escola é inclusiva. Não é... Esse não pode ser, para mim, um peso. Isso faz parte da minha rotina, do meu trabalho. E a minha turma precisa compreender isso. Oi, Bel. Posso contribuir? Pois não. Estou pensando aqui no meu tempo de sala de aula. Assim, eu sempre julguei muito importante criar esse ambiente de cooperativismo na turma. Criar uma identidade com o grupo, para que uns possam compreender, inclusive, as dificuldades dos outros e ajudarem. Né? Se meu tempo de professora, eu trabalhei com o primeiro ano, numa época em escola grande Belo Horizonte, com 42 crianças numa sala de antiga primeira série. Uhum. Não era fácil. Não.
E é no fazer de cada dia que nós descobrimos algumas estratégias, como uns podem ajudar os outros, a própria forma de lidar com as diferenças, com os que falam mais, os que falam menos, que às vezes você tem que chegar no ouvido ali do coleguinha e dizer, olha, eu não vou falar o seu nome, porque às vezes as crianças que mais causam tumulto na sala são as que a gente mais chama atenção. Então, eu já combinava, eu chegava no ouvido e falava, olha, eu vou combinar com você, quando eu olhar para você, você está atrapalhando os colegas. Isso funcionava. Eu descobri na minha vida de professora que no dia a dia nós vamos descobrindo estratégias que funcionam bem para o ambiente da sala de aula. E cada vez mais nós teremos crianças e adolescentes diferentes, né? A escola, ela é para todos. E como fazer com que todos possam aprender é um grande desafio. Agora, fiquei muito feliz em ouvir quando você diz que fazer a gestão da sala de aula é fazer a gestão do tempo da aprendizagem. E o tempo da aprendizagem é diferente, né? Alguns aprendem dentro de um ritmo, outros dentro de outros. E o professor que se organiza para que os alunos aprendam, ele com certeza pensará em diferentes estratégias. Como otimizar esse tempo, né? Como eu colaboro, inclusive, para os professores dos anos finais, por exemplo, do ensino médio, que precisam pensar na gestão da aula dele e do colega também. Como eu vejo professores que queixam, um professor terminou um trabalho em grupo e deixa a sala totalmente desorganizada para o colega. O quadro está cheio de registro, aí o colega que chega tem que apagar o quadro, tem que arrumar, ele perde uns 10 minutos ali organizando o grupo. Então, ser colega, ser cooperativo entre os professores, eles precisam ser colaboradores também entre eles, porque o aluno tem o professor regente, os professores especializados no infantil e nos anos iniciais. Mais para frente, ele tem aí 8 professores diferentes, 13 professores diferentes. Né? Se não há uma unicidade, se não há uma unidade nessa prática pedagógica dessa escola, qual será a identidade desses alunos? Os alunos se perdem. Então, os alunos são desorganizados ou somos nós que não conseguimos ter uma linguagem comum? Isso é sério, porque são coisas pequenas que trazem um desarranjo, uma indisciplina, muitas vezes causada pela falta de gestão nossa, né? Às vezes somos nós mesmos. Olha, Isabel, eu desconheço uma profissão tão solitária como a nossa. Sim. E não deveria ser. Não deveria ser. Né? Em muitas escolas, já trabalhei em várias escolas como formadora, como coordenadora, como professora, já estive em muitos ambientes escolares. E como que é difícil, né, a gente ter esse corpo, né, essa comunidade escolar que comunga com os mesmos propósitos, com as mesmas ideias. Por isso, no início da minha fala, eu falei que eu estou falando com um professor que é profissional. Porque ser profissional implica nisso, em participar de uma grande comunidade de aprendizagem. Ele não está sozinho, ele está inserido num grupo maior. E esse aluno, vamos pensar lá no aluno das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, né? É um ser só que está sendo puxado pela química, pela biologia, pela física, como se estivesse estraçalhando esses meninos, né? Na pessoa do professor. Se existe essa consciência profissional, se existe essa comunidade profissional entre os professores, né? Se eles conseguem discutir questões como essa, né? Questões de gestão de sala de aula, não que todos devem ter a mesma performance ou a mesma prática de gestão, mas todos sabem da importância dela. Todos sabem que ter esse olhar para a sala de aula identifica esse aluno, né? E a gente não vai tratar esse aluno como um fragmento da matemática, ou um fragmento da biologia, um fragmento da história,
mas sim como um ser que participa de todas as aulas e que esses professores precisam estar juntos, né? E formar essa grande comunidade. Isso é pensar na profissionalização docente. No início da fala eu coloquei isso, e eu sei que esse é um termo novo também para a gente, né? É um termo que ainda não está assimilado, que ainda não está introjetado, que as pessoas ainda não se comprometem com ele, né? Ser profissional, ser um Márcia, professor. Oi, eu vou te pedir licença um minutinho, que eu queria por fazer uma favor. observação, né? Primeiro, é sempre bom estar com você e saber, né, do que você também já agregou para esse grupo de professores, né, fazendo a diferença numa reflexão de uma matemática muito diferente do que a matemática que a gente conheceu, né, enquanto estudante, uma matemática de muito respeito na relação com o aluno. E me chamou muita atenção, hoje eu estou fazendo escuta numa escola, e os alunos me questionavam o porquê da dificuldade dos professores em entenderem que hoje não é necessário mais precisar do Enem, de fazer a prova do Enem, para ter a sua profissão. E os professores entram dentro da sala só focados em ensino médio, só focados em Enem, 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 Enem. Eles precisam sair desse lugar, porque se antes, quando eles formaram, eles tinham que fazer o vestibular e entrar na faculdade, o pessoal tinha essa perspectiva, hoje não é mais esse o mercado. Então, o aluno falava comigo, eu sou modelo, eu já tenho meu dinheiro, eu já recebo. O outro falava comigo, eu estou trabalhando com programação, não é na área de tecnologia. Eu não quero ir para dentro da faculdade, porque o que eu tenho de perspectiva para mim já está traçado, o que eu quero e como é que eu vou conduzir. Se depois eu quiser fazer um curso superior, então, assim, eu acho que cada fala, né? Ontem nós ouvimos muitas reflexões em relação ao professor, e você hoje trazendo e falando dessa questão, né, de uma profissão que é muito solitária, eu fico pensando assim, como que deve estar angustiante para esses professores também estarem nesse lugar, aonde a cada minuto, a cada segundo, o que tem sido demandado para eles é muito grande. É muito As mudanças são imensas e muito rápidas. Exatamente. E a gente vindo de um momento, de uma pandemia, que está todo mundo sambado. A verdade é essa, né? Aluno está sambado, professor está sambado. Hoje eu conversava com uma professora, ela falava comigo assim, Amália, vocês têm dimensão do que é esse menino que saiu do segundo período, foi para o primeiro em 2018. 2019, ele não teve o segundo ano, e 2020 ele não teve o terceiro, porque Contagem voltou no final do ano. É uma escola em Contagem. Então, quer dizer, esse menino ficou 2 anos sem escola e ele chega agora no 4º ano. E mais do que vencer o conteúdo do 4º ano, a gente tem que vencer o do segundo, do terceiro, para depois pensar no 4º. Então, assim, cada dia que passa, a gestão da sala de aula não está uma coisa simples para os professores, né? Então, assim, é algo que realmente quem está na liderança, na área pedagógica, dentro das escolas, os gestores, eles precisam ter essa sensibilidade de fazer um trabalho, inclusive, com as famílias também, de que muito mais, né? E a gente vendo o pessoal com essa mentalidade que tem que ter mostra cultural disso, mostra cultural daquilo, e tem que ter uma rodada no primeiro semestre, tem que ter uma no segundo, e a gente sabe o que implica preparar esse tipo de evento dentro de uma escola. O que é mais importante nesse momento? É respeitar esse professor. Quando você fala do planejamento desse conteúdo que é planejado, que, na verdade, tanto que ele se reduz, considerando que tem uma série de entradas que não estão computadas ali, né? Imagina hoje, com a defasagem que nós já estamos com ela, e ainda com essas entradas, né? Diante da aula, né? Então, eu acho que é por aí, né? Amália, o que a gente está vivendo hoje, né, as condições que o professor está trabalhando hoje são extremamente angustiantes. Primeiro, aqui eu vou falar num lugar, né, do que eu penso realmente.
Primeiro que o professor ele não está fazendo o que ele acredita. Muitas vezes ele não está fazendo o que ele sabe que ele precisa fazer, mas o que é imposto para ele fazer. Segundo que esse professor ele não sabe argumentar. Ele não sabe, ele não tem recursos para argumentar. Ele se perde, né? E perde o direito até de ter uma outra condição de trabalho quando ele não dá conta dessa argumentação. Ele não se vê como grupo, eles não se apoiam. E se eles não se apoiam, né? Isso é muito fácil eles caírem nessa roda viva mesmo. Então, é uma pressão da direção da escola, é uma pressão do currículo escolar, que é impossível cumprir um currículo escolar hoje, da forma como ele foi previsto antes da pandemia. Não existe, é outro mundo, é outra realidade. É hora de rever que esse currículo está inchado, que ele tem coisas que a gente pode abrir mão, sim. E o argumento do Enem, como era o argumento do vestibular, é um argumento que o professor usa para engajar o aluno. Ele não sabe que ele vai engajar esse aluno muito mais para o aprendizado dele, levando situações que façam sentido para esse aluno, levando situações que realmente enriqueçam e que sejam algo para o aprendizado e não para fazer uma prova, seja de Enem, seja do que for. Ainda assim, a gente sabe que, assim, eu ouvi você falar isso, eu me vi lá atrás, né? Vocês vão ver no vestibular, não assiste a aula, não presta atenção, não. No vestibular, vocês não vão dar conta disso. Meu Deus do céu, isso já acabou há muitos anos. Há muitos anos. Né? E, assim, a gente tem um perfil completamente diferente de alunos, e os professores ainda usam esse argumento. Eles usam esse argumento na intenção, na melhor das intenções, na intenção de que esse argumento faça com que o aluno se engaje no aprendizado dele, e ele só faz afastar o aluno disso. É muito difícil, né? É muito difícil para um professor assumir muitas vezes, né? E falar, peraí, eu tenho que parar e entender por que não está dando certo, né? E respirar, né? Como a Ângela colocou ontem, respira, né? Parar, respirar e argumentar. Não, ele se deixa levar, né? E aí tem uma série de coisas. Aí entra, inclusive, a desvalorização da nossa profissão, né? E da facilidade que é demitir um professor e colocar outro no lugar. Passa por isso tudo. Né? Ontem, Carmélia e Ângela falaram sobre isso também. Né? Como que eu me coloco e depois? Como que fica meu emprego? Como fica meu trabalho? Né? Então, isso tudo passa. Agora, enquanto nós não nos tornarmos profissionais, professores que sabem o que estão fazendo, que sabem por que estão fazendo, que sabem onde querem chegar, que têm estratégias para construir esse ambiente de sala de aula para aprendizagem, enquanto a gente não tiver essa cultura nos professores, a gente vai ter essa peleja toda mesmo. E a gente vai ter o pai, né, que é o cliente da escola, a gente vai ter uma série de outras coisas que estão sufocando esse professor, né? Eu luto, e eu tenho alunos aqui que não vão me deixar mentir sozinha. Eu luto muito, desde sempre, para essa autonomia do professor. Mas como que ele vai ser um sujeito autônomo, com conhecimento, entendendo o que é a profissão dele, o que significa ser professor, que não é nada trivial, nada fácil. É algo muito complexo e que exige trabalho muito duro e muito estudo. Né? Então, para não se deixar levar por todas essas pressões externas, porque é realmente isso que acontece. Né? E, assim, a gente pode e deve engajar o nosso aluno por outras questões, e não por uma ameaça de um Enem, ou por ameaça, como existia a ameaça do vestibular, ou a ameaça da prova. Aliás, a gestão de sala de aula prevê que eu compartilhe quais são os meus objetivos de aprendizagem e o que eu espero que eu vou observar na avaliação. Que exista esse compartilhamento,
Nesse momento, eu estou trazendo o aluno para o centro do processo de aprendizagem. Nesse momento, eu estou dizendo assim, olha, aqui, você é protagonista desse processo, você precisa saber. Não tem surpresa aqui para você, não. E nós vamos juntos, né? Porque aqui eu estou para te ajudar a chegar nesse objetivo. E não eu tenho que vencer o livro. Mas a gente escuta isso ainda, né, Amália? E a gente escuta ainda direção de escola, que exige que o professor... E o pai que comprou o livro que é caro, e aí, como é que faz? Exatamente. Enquanto nós não tivermos a nossa consciência profissional, a nossa... nos considerarmos professores que sabem o que estão fazendo, nós não vamos conseguir sair dessa roda de vida. Teve mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta. E duas, aliás, uma Elas são encaixa na outra. complementares. Como lidar com a responsabilidade dos pais, né? Que às vezes não cumprem a responsabilidade deles lá em casa, de se envolver, né? Peraí que eu perdi aqui, que veio mais um, peraí só um pouquinho. Até onde o professor pode ir para suprir ou amenizar essa defasagem de casa? Né? Até onde o professor pode se envolver? Que às vezes ele percebe que tem alguma coisa ali errada, que está atingindo o aluno, o pai não está presente, mas até onde que o professor pode ir? E aí tem um comentário da Sara sobre esse último comentário, né? Que é uma luta mesmo para desconstruir essa visão ultrapassada que tivemos em nossa época de escola. Nunca vou esquecer no passa para lá com sinal trocado, o tanto que Márcia falou sobre isso. Bom, onde que o professor pode ir? O professor ele precisa saber em que cultura que ele está inserido. Ele precisa ter conhecimento de quem é essa comunidade escolar. Meter os pés pelas mãos pode ser algo muito perigoso. Então, a primeira coisa é ele ter essa segurança de saber onde que eu estou, com quem que eu estou lidando, né? Que tipo de relação essas famílias têm nesse grupo social que eu estou lidando. A gente fala assim, os pais precisam de ajudar sempre, os pais precisam... Peraí, eu tenho que entender que existem diversos grupos sociais diferentes, diversos fatores que influenciam esses grupos sociais. E eu preciso conhecê-los, saber onde que eu estou. E saber que muitas vezes eu estou em uma situação onde as crianças passam por alguns riscos e eu tenho que ajudar essas crianças, sim. Faz parte do meu trabalho ajudar essas crianças, sim. Né? Dependendo da comunidade onde eu estou inserida. Eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu já trabalhei em todos os tipos de... além de todas as modalidades de ensino, eu já trabalhei em comunidades das diversas formas como elas se organizam. Desde crianças em situação de risco, até crianças que põem o professor em risco porque ela nem vai à aula porque ela tem que ir para a Disney. Aí ele não pode ir para a aula porque ela tem que, no final de semana, ele tem que ir para a Disney. Enfim, essa diferença cultural, essa diferença socioeconômica imensa, eu já vivenciei isso. Né? E, assim, são diferentes as atitudes que a gente toma em cada uma dessas situações. Então, a primeira coisa é saber onde que eu estou. E que tipo de ajuda eu posso permitir. A relação com os pais e a gestão de sala de aula prevê essa relação com os pais, uma proximidade, né? Como a gente tem uma literatura ainda muito americana, né? E nem sempre isso é possível de ser feito aqui no Brasil. Mas numa época que a gente trabalhou com uma pós-graduação, com uma aluna que era professora sua na época, Amália. A gente tinha em um momento da pós-graduação e no curso da gestão de sala de aula,
os professores precisavam de fazer uma ligação com o pai e escolher uma criança, né, que ele já essa escolha tinha que ter sido feita bem no início do curso, para ele acompanhar o desenvolvimento dessa criança, e a gente pediu que fosse uma criança que realmente estivesse apresentando algum tipo de defasagem de aprendizagem, ou, enfim, que essa criança precisasse de uma atenção especial. E essa aluna do curso de pós-graduação, que foi a professora da Amalé, professora aí, ela ligou para uma família, né? Ligou para dizer que o aluno estava indo muito bem, que ele tinha vencido algumas dificuldades significativas e que, com isso, ele estava desenvolvendo muito mais na sala de aula e que ela percebia o processo de aprendizagem dele assim, deslanchando. Para começar, a mãe não acreditou que o telefonema era para isso. Ela já falou, pode chamar aqui, porque eu já estou com o chinelo na mão, tenho certeza que ele fez alguma coisa errada e eu vou corrigir agora. Ela, não, ele não fez. Não, eu não acredito, uma professora ligando, lógico que fez alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa, pode falar, estou acostumada, professora, estou acostumada com... E aí, a hora que ela falou, né, da evolução do aluno e de como que ele estava caminhando, chorou mãe, chorou professora, a emoção correu solta, e choramos todos na sala de aula quando ela relatou isso. Isso não é algo que é comum aqui para a gente, né? Isso não faz parte da nossa cultura ainda. Né? Nós vamos chegar lá. Eu espero estar viva para ver isso acontecer. Mas essa forma de lidar com os pais, de colocar os pais no lugar que eles são, assim, pai não vai ser professor não vai ser pai. A gente tem que saber muito bem onde que estão essas nossas atribuições, né, como professor e como pai. E o pai também precisa entender qual que é o papel dele na escola. Né? Ele não entra na escola para determinar quantas páginas do livro o professor precisa de trabalhar, mas ele também não pode deixar de acompanhar o filho. E se ele não acompanha, e se a gente entende que é uma comunidade escolar que os pais não têm esse hábito, muitas vezes a gente está trabalhando em situações onde os pais não dão conta de acompanhar os alunos porque não tiveram uma educação ou um estudo que permitisse isso. Eu preciso entender isso, sim, porque aí a minha sala de aula vai ser diferente. O que eu penso que seria uma atividade de para-casa não tem que ser. Eu tenho que pensar no para-casa em algo que ele dê conta de fazer sozinho, porque a maior parte do processo de aprendizagem acontece dentro da sala de aula. Aliás, para-casa, né, é uma questão polêmica, complexa. Já tive muitos embates com professores. Para que você mandou isso para casa, essa lista imensa? O que você quer com isso? Né? Qual que é o objetivo disso? Né? Você quer dar trabalho para ele não ter... Porque muitas vezes os pais também fazem imposições. Ah, meu filho fica à toa a tarde inteira, ele não tem para casa. Esse professor não manda para casa. Ele fica à toa no videogame, ou na televisão, ou mesmo fora de casa. Né? O para casa não é para isso. Né? Nunca foi feito para isso. Né? Para que é? Qual que é o objetivo? Por que eu estou pedindo isso para o meu aluno fazer isso em casa sozinho? Ele dá conta de fazer isso sozinho? Ele precisa de ajuda? Será que dentro da sala de aula eu estou oportunizando as situações de aprendizagem adequadas para eu passar esse tipo de tarefa para ele para casa? Não são questões que eu tenho que me fazer o tempo todo. São questões que envolvem a gestão dessa sala de aula e que envolvem a forma como eu vou lidar com a aprendizagem dessas crianças. É complexo, né, gente? A gente não está falando de nada simples aqui, não. Nada mesmo, ao contrário. A gente está falando de coisas altamente complexas, porque ser professor é difícil, ser professor é complexo. Não é nenhuma... nós escolhemos isso, né? E é importante que a gente saiba qual a escolha que a gente fez. Né? A gente está lidando com situações extremamente complexas, né? Que a gente lida com a emoção, a gente lida com tudo isso. Né? A aprendizagem está ligada à emoção, tudo isso.
né, acontece. Isso tudo acontece dentro da sala de aula, desse ambiente, por isso que ele é um ambiente absolutamente imprevisível. E eu preciso de ter calma, tranquilidade e saber qual é o meu papel nesse processo todo. Márcia, Tem mais alguma pergunta? eu queria que você comentasse mais uma questão. Como colocar Pois o é. aluno no centro do processo e ser gestor da sala de aula? Olha, as duas coisas caminham juntas. Colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem não é uma questão da gestão, é uma questão de uma filosofia, de uma forma que a gente entende que é como as pessoas aprendem. Então, quando eu começo a fazer isso, é quando eu faço o meu planejamento, né? Quando eu coloco lá o que eu quero que meu aluno aprenda. Para ele aprender, né, esse objetivo que eu estabeleci, que situação eu vou criar na sala de aula para que isso aconteça, para que a aprendizagem aconteça? Quais momentos ela vai se tornar visível para mim? A gente não enxerga a aprendizagem, mas a gente pode enxergar como que os nossos alunos estão caminhando. E enxergar como os nossos alunos estão caminhando é uma forma que a gente tem de fazer uma avaliação que a gente chama de avaliação que é processual, que é o tempo todo, eu estou ali o tempo todo avaliando, é a avaliação formativa, processual. Né? Então, eu preciso de ter tudo isso previsto na minha sala de aula. Pensar na centralidade do aluno é sair de cena. E é sair de cena com uma responsabilidade enorme. Porque é muito mais fácil uma sala de aula que está centrada no professor. Eu vou para o quadro, é a minha aula, é o meu quadro, são os meus alunos, é a aula que eu... E vou lá e vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, e ainda olho para trás de vez em quando, né, para ver meus alunos e falo assim, vocês estão me acompanhando? Acompanha, porque eu vou apagar o quadro. Essa aula é fácil. Essa aula é muito fácil de ser dada. Agora, a aula que eu saio desse lugar, e que eu deixo do espaço para o meu aluno aprender, e que eu provoco a aprendizagem através das situações de aprendizagem que eu promovo dentro da sala de aula, essa sim, essa dá trabalho. Dá muito trabalho. E para isso eu preciso ter muito mais consciência do que eu vou fazer na sala de aula. Para isso eu tenho que ter muito mais claro qual que é a gestão da minha sala de aula. É algo que é muito difícil a gente pensar nisso quando a gente não viveu isso. Nós não fomos esses alunos, nós somos alunos altamente passivos. Eu, muito mais do que a turma que está aqui. E eu aprendi. Né? E aí o meu professor, no momento que eu sou professora, como é que eu faço algo que eu não vivi? Como que eu vou colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem se eu nunca estive enquanto estudante? Então, é difícil a gente pensar isso e é uma mudança de paradigma, uma mudança de mindset. Como que eu vou planejar a minha aula saindo de cena, deixando que o meu aluno aprenda? Agora, esse sair de cena, volto a falar, de forma altamente responsável, porque eu tenho que estar ali o tempo todo atenta para o que está acontecendo, fazer todas as intervenções que são necessárias, fazer todo o processo de aprendizagem dele acontecer. Aí sim, gente, aí o bicho pega e dá mais trabalho ainda. E eu não vejo outra forma da gente sair dessa situação que a gente está vivendo hoje de pandemia, a não ser essa. Porque se a gente voltar para o quadro e encher o quadro de conteúdo, não que a gente abriu mão de conteúdo, não é isso, mas de algumas coisas nós vamos precisar de abrir mão, sim. É impossível a gente pensar assim, eu tenho que recuperar a aprendizagem do meu aluno. Ok, recuperar a aprendizagem do quê? De cada vírgula que estava lá naquele currículo antigo, ou eu tenho que pensar num currículo moderno, num currículo novo, que atenda a essa necessidade? É possível. É possível. Nossas escolas estão encharcadas de coisas que os meninos não precisam e que não aprendem. E a gente precisa ter consciência, né, e entender isso. Agora, eu não consigo fazer com que isso se torne realidade se eu mesma não acredito, se eu não tenho essa segurança.
Não adianta. Se eu penso que ele tem que aprender cada vírgula, aí, pronto, acabou. Não tem outra forma de fazer. E aí a gente vai fomentar, né, uma geração de pessoas altamente frustradas com a aprendizagem, com uma história de fracasso escolar muito grande. Ô, Márcia, eu estou lembrando aqui de algo que eu vivi essa semana, com algumas atividades literárias que os professores transformaram em teatros. Tem teatro ali até de o Guarani, José de Alencar, e turmas difíceis, com muitas dificuldades de disciplina, foram as turmas que se revelaram no processo de apresentações de teatro. Então, eu queria colocar duas contribuições, né? O quanto nós conseguimos engajar os meninos nas aulas, as crianças, quanto mais engajadas, eu acredito que mais produtivos eles se tornarão. Quanto mais significativas forem as atividades para eles, aí a gente tem que descobrir o que é significativo, não é que eles façam o que eles querem, não é isso, é como que isso constrói sentido para eles, qual que é o sentido da escola. E em relação aos pais, eu vi aí alguns comentários, eu aprendi que a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a ouvir esses pais. Porque muitas vezes, na nossa relação com o pai, no nosso atendimento, a gente já quer dizer, né, nós já trazemos as respostas prontas. Então, acolher o que a família trouxer, para que ela se sinta que foi ouvida, né? Nós acolhemos, que seja algo equivocado. Mas se nós ouvimos e depois trabalhamos com o que nós ouvimos, a gente consegue construir um diálogo e estabelecer uma parceria. Então, ouvir a comunidade, ouvir o pai e ver o que é difícil e ajudá-lo dentro da dificuldade dele, porque as famílias também hoje enfrentam muitos problemas. Sim. As famílias também, se nós estamos perdidos, as famílias também estão. Uhum. Há muitas famílias precisando, gente, do arroz com feijão. Às vezes a gente faz um atendimento e a gente fala o básico, porque as famílias se perderam nesse processo. Esses 2 anos foram prejuízos de todos os lados. Se foram prejuízos para as crianças, e quando a gente tem um jovem, uma criança, nenhum de nós nunca viveu a pandemia. Então, nós não sabemos o que esses meninos sentiram, nós não sabemos o que eles viveram, nós não sabemos a consequência da pandemia que eles trouxeram, porque nós nunca vivemos pandemia. Nós temos a nossa experiência que já somos adultos. Então, como está a cabeça dessas crianças, como está a cabeça desses jovens, só eles saberão dizer para nós. E se nós não olharmos para eles, nós não vamos saber quem é que está na nossa escola, né? Quem são os alunos. A escola só existe em função de aluno. A escola não é para o professor, ela é para os alunos, e nós estamos aqui para mediar essa aprendizagem, para possibilitar essa aprendizagem, né? Não é fácil realmente, é uma aprendizagem constante. Você falou de livros, há um livro que se chama Formando Professores para um Mundo em Transformação. Lá fala desse processo de metacognição constante do professor, pensar, refletir sobre a prática para poder mudar. Né? A Isabel Alarcão também fala de uma escola reflexiva. A escola não pode ser construída com um ambiente sólido sem reflexão. E é junto. Ninguém conseguirá ser um bom professor se ele estiver sozinho. Precisamos nos colocarmos em comunidade. O gestor, junto com o professor, com outro professor, junto com os auxiliares, né, porque os auxiliares também são muito importantes na escola. Nada do que ter bons auxiliares, bons disciplinários, né, seja lá o nome que for, mas a escola ela é um todo, né, e nós precisamos aprender a trabalhar em comunidade escolar, porque se não conseguirmos trabalhar nas redes, realmente vai ficar difícil. Com certeza, Isabel. Uma das coisas que a gente mais tentou fazer foi construir comunidades de aprendizagem de professores. E a gente sabe das dificuldades do que impacta isso. O professor normalmente não tem tempo. Ele dá aula de manhã, tarde, de noite,
sábado e domingo ele prepara a aula, ele corrige a atividade, ele faz isso. É insano o trabalho do professor, é insano. E você fala, diminui sua carga horária, não pode, ele é arrimo. Ele que cuida da casa, né? Então ele precisa de ter isso. Acontece que as escolas precisam de ter uma parte de ter uma certa sensibilidade. Assim, me incomoda profundamente, sabe, quando eu ouço o que impacta a folha de pagamento da escola são os professores. Como assim? Se tem aluno, tem que ter professor. Se impacta a folha de pagamento, impacta a receita da escola também, porque bons professores trazem bons frutos para a escola, trazem bons alunos para a escola. Claro. Mas ainda... E quem faz a escola são os professores. Sim, mas ao mesmo tempo que a escola é feita pelo professor, pelo gestor, ele olha e fala assim, não, a menor despesa é a folha de pagamento dos professores. É óbvio que é. E assim, precisava de ter essa sensibilidade de dizer esse professor precisa de um tempo para ele se preparar, para ele refletir, para ele pensar, para ele estudar. Poucas são as escolas que dão formação dentro da escola, dentro do ambiente. A gente chama de formação continuada no ambiente de trabalho, né? Eu tive a honra e o prazer de trabalhar dessa forma em algumas escolas, poucas, mas eu tive a honra e o prazer e de ver esses professores colocando com aquele momento de pensar todo mundo junto. Se impactou lá na sala de aula, nem sempre, eu não acredito que nem sempre impactou, mas ele teve esse momento para ele pensar, para ele refletir, para ele discutir com os pares, para ele ouvir outra forma de pensar. Não que a gente vai levar a verdade absoluta, mas a gente vai trazer um momento de reflexão. Um momento que ele vai levar alguma coisa, ele vai trazer para a sala de aula dele. Então, assim, são muitos os entraves para a gente conseguir um professor que esteja preparado e que tenha essa disponibilidade para estar em constante aprendizado. Porque nós não temos outra opção a não ser estudar. A nossa profissão não existe se a gente achar que fez uma graduação lá em 1800 e cafunga e está tudo bem. Não, definitivamente não. Né? É estudar o resto da vida, né? E estudar o tempo, tudo, absolutamente tudo é diferente. Então, se eu não estou o tempo todo preparada, né? E se eu não estou o tempo todo aberta a ouvir, a pensar, a ler, a estudar, como é que vai ser? Né? A gente vai viver uma angústia terrível. E aí, Márcia, eu fico pensando, né? Ontem, quando terminou esse momento aqui, que a Inove Gestão está proporcionando para a gente, eu fico pensando assim, por exemplo, eu, né, o tanto de gente do meu relacionamento que eu encaminhei, vários professores, várias pessoas, eu sei que a Bel também tem universo, eu sei que você também tem universo, sei também, né, que a filha da Bel tem aí um universo de pessoas que está lidando, e a gente olha 9 pessoas participando, se for considerar, né, nós 4 aqui, né? Tirando esqueci o nome da menina da Bela. Raquel. Tirando a Raquel, vamos colocar aqui que nós estamos, né? Num momento, assim, de contribuir com o que a gente construiu ao longo dos anos. Mas quanta gente nova, quanta gente precisando beber nessa fonte e não se dispõe. É uma coisa de... E hoje, com essa facilidade da gente estar no momento online, ninguém vai deslocar, ninguém vai procurar vaga, ninguém vai pensar. É isso aqui. E as pessoas não se dispõem. Então, eu fico pensando assim, tem toda uma preocupação nossa em torno desse professor, mas tem também uma certa acomodação, né? Que nem a gente ofertando, não é todo mundo que abraça e que pensa, isso vai fazer diferença na minha trajetória. Você lembra que você esteve lá dentro da escola com tempo trabalhando com formação e quantas vezes a gente sentou para conversar, né?
de uma tarefa mínima que era dada para observação dentro da sala de aula, e sempre eram as mesmas pessoas que traziam o devolutivo, né? Então, eu fico pensando assim, o que mais nós vamos fazer para poder tirar o professor desse lugar, né? Amália, eu falei que eu não morro se eu não enxergar a mudança na educação. Eu só morro depois que a educação mudar. Aí um amigo meu falou assim, então você pode preparar muitas malas, É isso você que eu vai ia te falar. É um desejo que a gente tem, é um desejo, é um sonho de contribuir, de trazer esse pessoal jovem, né? Porque, assim, nós já estamos num momento que nós temos que preparar quem ficará no nosso lugar. Eu só voltei, você lembra da conversa que a gente teve, assim? Eu voltei porque em setembro agora eu fui chamada por uma empresa e assim, eles me fizeram uma provocação muito interessante, né? Que é a EPAR, eles trabalham com gestão em outro âmbito. Um professor, de um profissional que é um profissional adaptativo. O que significa isso, um profissional adaptativo, né? É um profissional que aprende o tempo todo, que faz reflexões sobre como ele agia, que ele observa o que está acontecendo e ele está o tempo todo aprendendo. É esse profissional que a gente precisa de ser, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, nesse mundo de tantas incertezas. A Cíntia, no nosso primeiro encontro, ela falou de algo que assim é necessário que o professor pense. Você está falando em Enem. A gente não sabe nem quais profissões vão existir daqui a um tempo. Qual vai ser a demanda? Que tipo de profissional a gente vai ter no futuro? E que tipo de trabalho essas pessoas vão ter? A gente precisa preparar uma pessoa que resolva problemas, que esteja pronta, apta a resolver problemas. E, para começar, o professor precisa ser um grande resolvedor de problemas. Fazer a gestão da sala de aula é resolver problemas. É pensar estrategicamente antes que eles aconteçam. Pensar em como que de que forma que eu posso fazer, prever algum tipo de situação e criar já mecanismos para tranquilidade para resolver isso, né? Então, assim, quando a gente fala hoje, né, está claro para todo mundo que passou esse ano na sala de aula, que as crianças voltaram, os adolescentes, assim, a comunidade escolar voltou para a escola e perdeu o time do tempo, o time da música, né? Perdeu o val da valsa, como diria meu pai, era isso que eu queria dizer. Porque o que estava acontecendo parou, cessou de uma forma que agora a gente não pode querer que a escola seja a mesma. É um momento ótimo da gente promover mudanças na escola, é um momento ótimo da gente promover mudanças nas relações dentro da escola. Né? É esse, agora, né? Que muitas crianças voltaram para a escola, mas perderam completamente o ritmo de estudo, perderam completamente a relação dela com a escola. Né? Ok, muitas escolas conseguiram vencer esse tempo no online, né? Eu também, eu me adaptei perfeitamente ao online. Eu estou aqui, eu me sinto junto com vocês, eu não tenho a menor diferença. Já estou em casa aqui nesse ambiente. Mas para as crianças isso não é verdade. Né? Elas sofreram muito com isso. E como que elas estão se adaptando, ou se reestruturando, ou se redescobrindo dentro dessa escola? É um momento excelente para a gente repensar a escola. Repensar essa estrutura que acontece e que a gente pode fazer de formas diferentes. Né? Acho que ler a Linda Darling Hammond nesse momento é altamente inspirador, né? Para a gente pensar em outras possibilidades, para a gente pensar na nossa profissão, né? Com outros olhares, com outras perspectivas, né? E com outros objetivos também. Que eu acho que a gente tem que ter essa clareza, né? Essa coragem mesmo de pensar fora do que a gente veio fazendo o tempo todo, porque é isso, a gente não tem que reclamar, a gente nunca viveu uma pandemia, a gente não sabia o que era isso,
mas ficar em casa salvou a nossa vida. Então, ponto. Isso é o que foi importante. Ficar em casa nos salvou. Ótimo. Então, agora vamos ver o que a gente faz aqui para frente. Nós não somos resolvedores de problemas? E a gente precisa de educar uma geração inteira para serem resolvedores de problemas. A gente viu muita gente perdida na pandemia, por quê? Porque não sabia resolver problemas. Isso mesmo. Não tinha estratégias de resolução de problemas. Tem que puxar a brasa para a minha sardinha, né? Que a matemática ajuda a gente a ser um resolvedor de problemas, naturalmente, né? Uma forma de pensar o mundo, né? Uma forma de enxergar o mundo, uma forma de resolver problemas. Muito bem, mas a gente precisa também de pensar em como que a gente vai trazer. Olha só, que bacana a gente pensar em normas para a nossa sala de aula, agora, nesse momento que os meninos estão voltando e que estão perdidos. Alguns nunca tinham ido à escola, né? Entraram agora no 3º ano direto. O que nós não conseguimos neste ano, que a gente possa planejar para o início do ano que vem melhor do que 2021, né? Que a gente possa replanejar, rever. E eu achei ótimo porque você me deu várias pistas para a nossa conversa de amanhã, que nós vamos falar de planejamento. Pois é, olha só, mas a gente aqui não trabalha sozinho, né? Pois é, foi ótimo. E a gente não está falando de algo que é ponto fora da curva. A gente está falando, quando a gente fala em rodadas pedagógicas, a gente está falando de um universo que se comunica o tempo todo e que as coisas não estão isoladas, nem separadas. Isso mesmo. Muito obrigada, Márcia, pela sua contribuição. Foi riquíssima essa conversa de hoje. Quanta coisa, quanta reflexão, né, a gente pôde fazer. E eu convido a todos a participarem amanhã também às 19h30, no link do Simpla, da Inove Gestão, e a Isabel vai trazer para a gente o planejamento para desenvolver as competências dos estudantes. Agradeço a todos a presença. A contribuição da Renata Viana, né, que Renata também estará amanhã. Imperdível, viu, gente? Olha, eu estou muito feliz de ter recebido 2 pessoas muito especiais aqui, 2 alunos, Amália, 2 professores novinhos aí, o Jonathan e o Jojo, né? E a Sara, que são alunos que estão chegando agora para o mercado de trabalho, né? Eu fico muito feliz, né? E agradeço a todos que estão aqui presentes também, a Anelisa, que a gente pôde conversar um pouquinho no início, a você, Amália, que é uma referência para mim, né? Sempre foi referência, né? E eu tenho, assim, um orgulho imenso de ter tido a oportunidade de trabalhar com você. Eu que agradeço. Foi uma fase fantástica da minha vida. Sim, de muito crescimento, né? Eu também aprendi muito com você, só tenho a agradecer, como também aprendi muito com a Bel, né? E que bom que a gente está podendo reencontrar, né? Num momento tão importante, né, de poder repensar de novo a escola, porque o que mais acho que a gente faz é repensar a escola, né? Isso mas agora se a gente falava, agora a gente tem que fazer, porque está posto. Sim, não tem jeito. Sim. E a vida é feita de renascimentos, né? Eu acho que a gente renasce a cada dia e é uma oportunidade da escola se transformar. Eu vejo essa possibilidade como uma grande possibilidade de transformação da escola. Vejo com muita esperança. Sim. É difícil, né? O nascimento, o parto é difícil, leva tempo, mas é possível. Eu também desejo a todos uma boa noite, agradeço muito e espero encontrá-los amanhã para a gente conversar sobre planejamento, planejar as nossas aulas para desenvolver competências. Se Deus quiser. Gente, obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Beijo enorme. Tchau.